Prezadíssimo telespectador, é uma alegria muito grande. O nosso primeiro programa sendo gravado no ano de 2014. Feliz 2014 a todos vocês, telespectador da TV Aberta. Estamos começando mais um programa Mídia Cidadã, infelizmente hoje com a ausência do nosso amigo Fernando Mauro, mas com a presença do nosso amigo Zé Rubens. Tudo bem, Zé? Tudo bem, um abraço aos nossos telespectadores e um bom ano a todos. Já fala, aproveita e fala do Facebook aí. Então, o nosso canal no Facebook é facebook.com/canal democrático, todas as entrevistas, os textos, os vídeos, convidar todos que assistam aos nossos entrevistados. E apesar de menos cabelo, nós prometemos grandes personalidades esse ano aqui no Mídia Cidadã, passando pela TV Aberta, retransmitida pela CESP, para todos os amigos do interior, pela CESP, TV de Votorantim, um abraço ao Wellington, Fábio Renato, de Rio Preto, Fernando Mauro, de Guarulhos, AC do ABC, um grande abraço a todos. E vamos começar o nosso programa sem mais demoras. O nosso convidado hoje, ele é vereador por São Paulo, está no 4º mandato, é do Partido Verde. Eu estava olhando aqui o currículo, lembra quando o Fernando Mauro fazia o resumo da ópera? Que ele abria as folhas assim e tinha uma série de folhas? Olha o currículo do nosso convidado, não tem a menor condição, pela falta de tempo de ler, mas é um vereador brilhante, honra, é diferente daquele político tradicional, é um homem que tem palavra, é um homem que tem passado, tem presente e com certeza terá um grande futuro, porque inicia a sua pré-candidatura ao governo do estado. Vereador Natalini, muito bem-vindo à TV Aberta. Muito obrigado, Walter, pelo convite, a você, o Zé Rubens, são conhecidos nossos de velhos tempos. Agradeço a vocês, cumprimento vocês, quero desejar um grande 2014, na medida do possível. Na medida do possível. Para vocês. E mesmo também, tendo eleição, um grande 2014. Tem a Copa aí, né? Tem a Copa do Mundo e também aos telespectadores do estado de São Paulo inteiro que estão nos assistindo. Olha, é uma alegria ter o Natalini aqui. O Natalini é um homem sem papas na língua, é um homem que não tem o rabo preso e fala o que pensa. E o Natalini, se você for lembrar, telespectador, eu quero até começar por esse assunto, vereador, se você permitir, porque é um assunto que para nós jovens emociona, né? O Natalini presidiu a Comissão da Verdade. Conta um pouco da Comissão da Verdade. Explica o que é a Comissão da Verdade, qual que é o objetivo e como funciona. A Câmara Municipal de São Paulo criou uma Comissão Municipal da Verdade, se chama Vladimir Herzog. Ela iniciou em 2012. Eu fui vice-presidente em 2012 da Comissão da Verdade. Ela é uma comissão constante. Não, não é constante. Ela vai durar enquanto durar a Comissão Nacional da Verdade. Ok. E aí, em 2013, eu reapresentei um projeto de resolução, dando continuidade, agora assumi em 2013 a presidência, e agora continuo em 2014, enquanto durar a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo é abrir a caixa de Pandora, é isso? É mexer nas gavetas? A Comissão da Verdade, pelo menos a nossa, que a gente tem, nós somos em 7 vereadores. Quem são, se você me permitir? Os vereadores, sou eu, que presido, o vice-presidente é Juliana Cardoso, do PT, o relator Mário Covas Neto, do PSDB, aí tem o Ricardo Yang, o Laércio Benco, o Rubens Calvi e o Pólice Neto. Tá, vocês se reúnem exatamente para investigar e buscar a verdade desse período tão negro da nossa história. São Paulo foi o centro onde aconteceu, vamos dizer assim, a grande organização durante a ditadura militar, da repressão política aos oponentes do governo militar. Foi a cidade de São Paulo, o DOI-CODE é ali na Rua Tutóia, está lá ainda o prédio, atrás da 36ª Delegacia, o DOPS no Largo General Osório, e aqui eram os principais cabeças que organizaram a repressão política, que foi muito violenta, muita gente perseguida, morta, torturada. Eu mesmo fui preso, torturado lá no DOI-CODE, em 1972. Sobre o comando daquele péssimo ser humano chamado Coronel Ustra. É um péssimo ser humano, né? Aliás, nem é ser humano, né? Não sei se pelo que eu vi ele fazer, pelo que talvez ele fez não comigo, se enquadre como ser humano. Dizem que o Dom Paulo foi lá visitá-lo, levou uma cruz e um evangelho, e disse: isso é para o senhor retornar para a espécie humana. Nossa Senhora. Dizem isso é uma lenda. Eu sei que o Dom Paulo foi lá, mas se ele fez esse gesto, mas se fez, foi muito bem feito, porque aqueles torturadores, aquelas pessoas que serviam ao regime militar, eles não eram realmente seres humanos normais, porque eles tinham prazer Entendi. em torturar.
era uma doença. Eles né? iam além da Entendi, obrigação. entendi. Além da obrigação. Virava lazer, eles não precisavam nem de salário para fazer o que faziam. Natalini, sem querer ser deselegante, mas a gente ouve muita entrevista, muita gente falando, e nunca ninguém detalhou. Se não te constranger, eu gostaria de ouvir, ao longo dos meus 34 anos, um homem com a sua experiência que passou por essa desgraça, não sei nem como, orquestrada por essa porcaria chamada Coronel Ustra. Eu queria que você... O que era a tortura? Era moral? Era água gelada? Era soco? O que era essa tortura? Era uma mistura. Né? Era uma mistura de tudo isso. Na verdade, é o seguinte, eu era um estudante de medicina, terceiro ano. Que idade você tinha? Eu tinha 18 anos. Meu Deus. Eu era estudante da Escola Paulista de Medicina, a gente se comunicava com as organizações que lutavam contra o governo, as organizações... contra a ditadura, né? Contra o governo militar da época, né? E eu fui preso, quer dizer, eu quero dizer aqui, falei inclusive isso para todo lado, eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca agredi ninguém. A minha agressão era pelas ideias. Nós lutávamos para reorganizar os estudantes, pelo ensino gratuito, nós lutávamos pela liberdade democrática. Existiam os grupos que tinham a prática de luta armada. Optaram por aquilo, porque acharam que a luta democrática não cabia. Eu nunca fiz essa opção. Nunca pegou numa arma para esse tipo de guerra? Nunca me meti com essa questão, embora houvesse isso. Agora, a repressão, ela era generalizada. Então, eu fui preso no DOI-CODE em agosto de 1972, por ordem do coronel Ustra, né, que está aí vivo aí no Brasil, hoje é um coronel aposentado. Eu sofri durante 90 dias. Coronel aposentado, entendi. O seu imposto paga o salário dele. Paga o salário dele, que bacana. o nosso imposto. Né? E ele, veja só, eles tinham uma máquina lá de tortura, de sevícia, que era uma coisa assim que você não pode imaginar. Né? Ia desde da tortura psicológica, né? Sim, da pressão. Por exemplo, eles ameaçaram minha família, prenderam meu tio, minha prima, minha tia, viúva, agrediram fisicamente minha avó com quase 80 anos, dentro da casa dela, né? Agrediram um tio que eu tinha, que era paraplégico, andava de muleta, empurraram, derrubaram ele quando foram lá fazer vistoria na minha casa, enfim. Eles faziam a tortura psicológica e faziam a tortura física. E a tortura física ia desde espancamento, chute, burdoada, até choque elétrico, né? Eu tomei muito choque elétrico durante aquele período, inclusive nos ouvidos, eu tenho perda de audição dos dois ouvidos. Choque? Choque. É um magneto que você gira e que o fio é colocado na orelha ou em outros cantos e vai girando aquilo e vai te... Produz energia. Quando você grita, abre a boca e grita, a faísca elétrica pula de uma bochecha para outra, queima toda a mucosa da boca. É brutal. Além disso... Isso é uma atrocidade, né? Não, é um negócio... atrocidade. A gente fala da tortura da Inquisição, que era também violenta. Sim. Não sei se vocês já tiveram curiosidade da Santa Inquisição? De ver as máquinas de tortura que eles tinham. Alguma coisa que esticava. O tal do garrote vil, né? Que o cara ia apertando o pescoço com um pino aqui, até seccionar a medula. Mas essa tortura que o Ustra fazia, que o Fleury fazia, da repressão política aqui no Rio de Janeiro também, tinha lá os torturadores, não deixa nada a desejar, não deixava nada a desejar aquela brutalidade da Idade Média que era feita. Entendeu? Então, um negócio, muita gente morreu. Muita gente morreu, né? Muita gente ficou sequelada, como eu. Eu fiquei sequelado dos ouvidos, mas tem gente sequelada movimento, das pernas, dos braços, mentalmente. Então, isso aconteceu... Foi um período muito duro da vida do Brasil. Muito duro, muito difícil, muito cruel. E fora o trauma que isso deve ter causado para você, para todos os seus colegas da época, né? Claro. É um dano irreparável, né? Porque o passado nem Deus apaga, né? Eu procurei me equilibrar, né? Eu diria para você que eu não sou hoje psicologicamente desequilibrado por causa disso. Mas eu estive visitando o DOI-CODE como presidente da Comissão da Verdade, agora, as celas de tortura, fazendo um relevantamento físico, geofísico ali, junto com outros presos políticos. Eu juro para vocês que eu me... Se emocionou. Lógico. E teve alguns presos que foram com a gente, ex-presos, Emílio Ivo e outros, que a Melinha Teles e outros, que ficaram
quase que entraram Em mesmo choque, em né? choque, É choraram. muito difícil. É difícil, muito porque difícil. a- É que eu nunca vi em nenhuma televisão, nenhuma entrevista, as pessoas contarem, por exemplo, esse detalhe do choque nos ouvidos. A gente sabe uma que... coisa brutal. Até Olha, porque é um assunto muito delicado, a gente não quer aqui abrir nenhuma ferida, Não, a pessoa mas até isso desculpa. é bom falar. Mas é porque é Eu para as vi- pessoas vi, darem olha, importância eu vi, por exemplo, ao voto, né? um preso político que chamava Vieira, que era de uma organização, agora não me lembro qual, ele ficou pendurado 48 horas pelos pés numa escada, que chamava Escada da Morte. Meu. Todos os agentes que passavam chutavam a cabeça dele. Meu. E ele balançava ali como um pêndulo, pendurado pelos pés. Eles fizeram com umas correias para não deixar. derrotear o pé, e ele ficou pendurado ali de cabeça para baixo. E não era um gritando. estuprador de criancinha, né? Não. É, era uma pessoa que uma luta lutou ideológica. contra o sistema. tava contra- esse pela congestão que ele teve da cabeça, ele teve problema, até hoje tem problema. Alguma sequela. Agora, deixa eu falar para você, Claro. Walter. Uma coisa é você lutar e ter, vamos dizer assim, uma violência de rua, um embate na luta política, até isso já não é correto. Já não é correto. Não. Já é. Agora, outra coisa é você ser preso, submetido, algemado, se tiver armado, desarmado, é levado para uma independência do governo brasileiro, demais, do né? Exército, das Forças Armadas Brasileiras, e lá eles te submeterem durante meses à tortura até te matar. É uma covardia, É de uma né? covardia. Covardia. E, olha, isso não tem desculpa, é Não tem. indesculpável. É uma Não tem, covardia. indesculpável. Agora, você acha que, Natalini, houve um equívoco histórico com a lei da anistia? Esses estudos todos que vocês têm feito, a conclusão vai ser que a lei da anistia foi uma injustiça? O Brasil aconchambra muitas coisas, né? O Brasil aconchambra. Então, com o argumento de que havia uma guerra entre duas facções, direita e esquerda, resolveram liberar, anistiar todos os lados, né? Os grupos de esquerda e os grupos de direita. Agora, o problema é que a anistia, por exemplo, o coronel Ustra está sob lei de anistia, né? Todos os torturadores que estão vivos, o Calandra e outros, estão sob lei de anistia. O que acontece? Eles eram agentes do Estado, né? Eles eram terroristas de Estado. Né? Eu não quero dizer para você que essa discussão do sujeito estourou uma bomba num banco e tal. Agora, o problema é que o Estado brasileiro se transformou em terrorista, porque ele era pago com dinheiro público. Exatamente. Paga com o dinheiro dos impostos para fazer atrocidades contra a população. É muito diferente. Então, essa lei da anistia, ela acochambrou uma situação política, como tudo no Brasil. Tudo no Brasil, o processo político brasileiro é acochambrado. Resolve dali, resolve daqui, na verdade fica aquele lixo embaixo do tapete. Quando você suspende o tapete. Nenhum povo pode dormir tranquilo com uma história de calamidade dessa. Não. É uma história recente, não. né? Quer dizer, tem que esclarecer, né? Não, e é 30 importante o anos. seguinte, eu quero alertar o telespectador que está ouvindo é um depoimento. Eu acredito até que seja em primeira mão, agradeço e peço desculpa mais uma vez em mexer nessa ferida, mas acho que é importante para todos nós brasileiros, para na hora de votar com atenção, né? Pesquisar o seu candidato, põe no Google, né? Veja a biografia, as obras, os processos, né? As vontades, os desejos, porque pessoas como Natalini e muitos que morreram no período militar fizeram isso só para a gente poder votar. Fizeram isso para um cara como eu poder ligar essa câmera e falar quase que o que quiser. E se eu ofender alguém, esse alguém que me processe. Caso contrário, eu posso falar o que eu quiser. Graças a essas pessoas que sofreram torturas, que foram injustiçados, que foram mortos. Então, vamos dar um valor especial. Eu agradeço você ter contado parte, me emociona um pouco. Eu quero agradecer você ter contado parte dessa história. Mas agora eu quero falar um pouco de governo do Estado, se você me permitir. Conta um pouco dessa pré-candidatura, como que é? Ainda precisa passar pelo crivo do Partido Verde para homologar. Porque, na verdade, nós estamos em janeiro, todo mundo é possível pré-candidato. Ninguém é candidato, porque candidato é só depois da convenção. A lei não permite. A lei não permite. Então, estamos falando aqui ainda de uma Embora hipótese. alguns já estão aí em campanha na rua, sim, na televisão. na televisão, claro, né? Quer dizer, já dizendo que vai tratar o seu, entendeu? Então, eu, como sou cumpridor da lei, eu estou cumprindo exatamente o que a lei eleitoral manda. Quem descumpre a lei antes de assumir, se imagina depois, né? Depois, vai fazer Mas vamos lá, me fala um pouco. Como é que surgiu essa ideia e quais são os seus principais motes na campanha e numa eventual vitória?
Claro, o Partido Verde, que eu estou filiado, é um partido tradicional do Brasil, né? Muito assim respeitado, embora não seja uma legenda muito grande, mas ele é muito encorpado. Tem muita gente boa no Partido Verde. E ele resolveu lançar uma candidatura própria no estado de São Paulo. É uma decisão do Partido Verde. Certo. Das 3 instâncias de direção. Que é importante até para a sobrevivência do partido, faz parte do processo democrático. E você botar as suas bandeiras para o povo, né? Abrir as bandeiras partidárias para o povo. Então, veja só, eles me procuraram e me perguntaram se eu aceitava trabalhar uma pré-candidatura, postular uma candidatura a governador pelo Partido Verde na convenção que vai ser em junho. Eu falei, tudo bem, se vocês acham que o meu nome eu achei que fiquei muito preocupado, né, porque é uma tarefa enorme, mas muito honrado também, obviamente. E nós estamos visitando o Partido Verde do estado inteiro, e eu vou te falar, o entusiasmo é grande. A turma está animada. Eu tive esses dias em Araraquara, reuniu todos os dirigentes partidários do estado, foram 150 pessoas, coordenadores que dirigem o PV no estado, e unânime, pessoal entusiasmado, os pré-candidatos, os deputados estaduais. Sabe que o PV tem 8 deputados, é a terceira maior bancada. Atrás do PT e do PSDB na Assembleia Legislativa. Primeiro é o PSDB, segundo é o PT, terceiro é o PV. São 8. 8. Os 8 estão fechados, trabalhando, me levando para o deputado o Padre Afonso me levou para andar lá no Vale do Paraíba, o Chico Sardelli me levou em Americana, região, Santa Bárbara. É federal ou estadual? Estadual. Estou falando da bancada estadual. Sim. E eu estou muitos prefeitos, o PV tem 35 prefeitos, cidades importantes. São 8 estaduais, 35 prefeitos, deve ter um monte de vice, vereador. Deve ter 40 Na Câmara Municipal são 4 hoje. 4. Vereador Você, Trípoli, Abuani e o Dalton. E o Dalton Silvano. Um abraço. Precisa trazer o Dalton aqui. O Dalton é divertidíssimo. O Dalton é uma figuraça, né? Agora, você sabe, são quase 500 vereadores no estado. É um belo exército, né? Então, e tem o mais importante, que é o tamanho do exército, lembra dos 300 de Esparta? Nós somos os 300 de Esparta. As pessoas têm causa. Eu estava olhando aqui, você falando dos 300 de Esparta, você é meio parecidinho com o Rodrigo Santoro. Eu vi o filme, olha Natalini. Ganhei a semana. Mas os 300 de Esparta mostram que a ideologia, o que você acreditar numa causa, dá de força. O Xerxes, com 30 mil homens, o Xerxes falou para o espartano, minhas flechas são tantas que tamparão a luz do sol. Aí o espartano respondeu, é bom que nós vamos guerrear na sombra. Ou seja, nós vamos... dizer, então o PV tem ideário, o PV tem programa, o programa do PV é um programa do século XXI. Qual que é o mote do seu coração? É do seu, estou falando pessoa física, esquece... Se me permite, quero complementar esse tema, porque o Natalini, ele liderou movimentos sociais de habitação, movimentos sociais de saúde desde 70 e pouco, e agora é candidato. Essa sua candidatura, Natalini, é uma premiação, é um mérito a todos esses anos de luta? Como é que a sua base está encarando esse novo momento? É importante agora no PV, juntando com os movimentos sociais que ao longo desses anos todos lutaram contigo aí nessa história. Eu não sei se é uma premiação, eu acho que talvez o PV, pelo meu estilo, pelo meu currículo, pela minha forma de ser, de falar, de não ter muita trava na língua para falar o que o coração sente, eu acho que o PV achou que eu seria um perfil indicado. Porque, na verdade, vamos falar o português, claro, o povo está com o saco cheio da política. Senhora. A política a política está da pá virada. Está da pá virada. Certo? A gente, nós falamos do passado, às vezes, eu não chego a me arrepender, mas às vezes eu chego a me questionar. Eu quase morri na juventude para ganhar a liberdade. Nós ganhamos a liberdade. O que o país fez com a liberdade? Nada. Muito pouco, fez coisa ruim. Fez coisa ruim. É claro que tem coisas boas na democracia. E aí, às vezes, as pessoas nas redes sociais falam, tem que voltar à ditadura. Eu digo não. Para consertar esses erros da democracia, só mais democracia e mais discussão. É verdade. Mas você vê, a política está da pá virada. Como eu não tenho nenhum arranhão na lataria, a minha lataria é íntegra, é um Chevrolet 51, mas a lataria não tem um risco. O motor tá bom? Quero saber se o motor tá bom. Porque vai ter que correr o estado agora, meu chapa. O motor ronca forte. A minha vida
pregressa e atual, eu não tenho nada que me desabone do campo de vista moral e ético. Né? Eu faço política com dignidade. Eu faço política para ser e não para ter. Muita gente vai para a política para ter, não é o meu... Vai muita gente para se servir e não servir, A pessoa né? chega, fica 6, 7 anos, 10 anos na política, sai com um patrimônio 1000 vezes maior do que entrou. O meu patrimônio é menor do que eu poderia ter se eu fosse um médico, se eu dedicasse tudo à medicina. Eu dedico 30% do meu tempo à medicina. Você ainda é médico? Sim, atuante? Atendo meus doentes, tenho meu consultório, opero meus doentes. E atendo naquele voluntariado lá da Igreja Cangaíba, 38 anos de graça. Cadê aquele, não tem aquele livro da Cangaíba? Tem um livro, aquele livrinho é bacana. Para buscar o livro. Quem me prometeu um livro daquele uma vez foi o Walter Feldman. Eu vou te dar o livro. Deu. Você já ganhou o livro? Daniel, nós lançamos aquele livro. Fizemos um evento uma vez lá na Zona Sul. Ah, é verdade. Bom, é verdade. Natalini e José Rubens, nós defendemos o Ministério da Prioridade Nacional. Nós achamos que tem alguns temas, moradia, segurança. Eu sempre falo que eu acho que moradia é o tema mais importante, porque a pessoa que mora no lixo, e não são poucos, né? São mais de 5, 6 milhões de famílias no Brasil, ela não tem saúde e não vai ter nunca. Você pode pôr 1000 hospitais. Lógico. Ela não tem educação e não vai ter nunca, porque à noite um tem que ficar acordado para o rato não entrar no barraco e atacar os filhos. Então, eu sempre consegui enxergar a moradia como a coisa mais importante, né? A base. Né? Eu não acho que seja prioridade, apesar de bons programas, o próprio Minha Casa Minha Vida é importante, é interessante, avança. Eu não sou crítico com o Tomás, né? Mas o Ministério da Prioridade Nacional seria um ministério que qualquer ação de governo teria que passar por essa chancela. E eu sugiro que você proponha isso no estado de São Paulo, porque a gente vê uma série de desperdício, frotas, carros oficiais, jatos da FAB para tudo que é lado. E não tem problema se o estado fosse maravilhoso, se ninguém fosse violentado, né, a violência à criança, à mulher. Então tem uma certa liturgia aí do cargo que o cargo requer, não tem nenhum problema. Né? Agora, não dá para você ter um modelo que nem aconteceu no Maranhão, né? R$1 milhão em lagosta, camarão, e o povo comendo lixo. É muito difícil. Então, por isso que o povo brasileiro, ele está numa situação assim, ele está para explodir, não aguenta mais. Pode trazer aqui, vem cá, pode trazer aqui. O povo brasileiro não aguenta mais. Esse é o nosso livro, do Cangaíba. Né? Aqui, os médicos do Cangaíba, né? Aqui aqui, os médicos do Cangaíba, olha que beleza, né? Viver é gostar de gente, é o mote do livro. Tá vendo? Eu acho que para ser um bom médico tem que gostar de gente. E para ser um bom político também tem que gostar de gente. Que, aliás, esse chavão é seu, né? Eu que inventei essa frase, uma frase que eu acho verdadeira. Olha, gostei muito. Aí, o livro Deixa eu mostrar aqui, viu, Walter Feldman? Olha, o senhor é médico, é meu amigo. O senhor me prometeu o livro, não deu. Está devendo uma visita aqui no nosso programa. Aliás, ele começou conosco lá. Eu sei. Trabalhou muito tempo lá. Eu sei. Então tá aqui, ó, Nataline aqui. Quantas pessoas, Nataline, atenderam até hoje? Foram atendidas até hoje? Consultas foi em torno de 150 mil. Olha que bacana. 150 mil consultas? Nesses anos, 38 anos. Maravilha. E cirurgias que eu fiz dentro da igreja, nos fundos da igreja, né? Nos fundos, tem a parede, o altar está aqui e atrás é o ambulatório. Quase 3 mil. É mesmo? Até brincava. Qual que é a tua especialidade? Eu sou gastrocirurgião, mas eu faço cirurgia geral, né? Eu opero geral. Médico velho, né? Que idade você tem, Antônio? Eu tenho 61 anos, vou fazer 62. Mas eu tenho 38 anos mais 40 anos, porque eu comecei no 4º ano de exercício da medicina. E eu estou exercendo. Aliás, dos pré-candidatos que estão aí, médicos, eu sou o único que ainda estou exercendo. Que beleza. Eu sou o único que vejo a cara do doente. Mas me conta... Tá feito aí um desafio. Aí. Aliás, eu queria fazer um desafio, né? Que os outros também fizessem os atendimentos para ver se eles ainda conseguem. Ainda sabem aplicar uma injeção. Nataline, mas me conta agora, minutos finais do nosso programa, a proposta do coração. Nataline ganhou para governador, sentou na cadeira do Palácio dos Bandeirantes, primeiro ato. Então, o meu lema, assim, íntimo, não lema de marqueteiro. Não. Marqueteiro eu estou falando vozes do coração. Em defesa da democracia, da ética e da sustentabilidade. Ou seja, um governo, para mim, ele tem que ser, antes de mais nada, democrático. O que é ser um governo democrático? É ser um governo que converse com a população.
O governante tem que conversar com o povo, ele tem que ir no povo, chamar o povo, discutir com toda a população, não só com os ricos, nem só com os pobres. A população é um governo participativo tudo de verdade. Participativo, eu sou a favor, né? Então, essa é a primeira questão, aprofundamento da democracia, a busca de um consenso social para diminuir a miséria, para diminuir a desigualdade, para diminuir a violência. Eu não acredito só na polícia. A polícia é importantíssimo. Para você resolver a violência, você tem que chamar essa juventude para conversar. A juventude do rolezinho, a juventude do não sei o quê, tem que chamar, você isolando as pessoas, as ideias do mal ficam na cabeça das pessoas, as pessoas vão praticar outras coisas. Então, democracia. Ética, para mim, é sagrado. Eu não admito um governo, ou um governador, ou um presidente, ou seja quem for, que o secretário dele está lá todo enrolado e ele fala, não, ele vai ficar, não sei o quê. Mesmo que o governante não tenha feito, ele está deixando fazer. Então, ele tem que ter uma conduta absolutamente lisa. Reta. Reta. Não é difícil, não é fácil na vida pública, não é fácil na vida pública, porque a máquina, a estrutura governamental, ela é muito traiçoeira. Às vezes a pessoa, o chefe, o governo, o governante, não sabe o que está, né? Embaixo mas a ética, para mim, Você fala, às vezes você tem uma empregada em casa te roubando e batendo no filho, né? Você imagina 30 mil funcionários. Ou no filho ou na vozinha, que você deixa lá. E o terceiro ponto é essa palavra mágica, ainda mal compreendida, que é a sustentabilidade. Eu estava brincando com você, esses dias eu fui numa rádio lá, fiquei lá 1 hora discutindo, um ouvinte lá em São José dos Campos. Ligou e falou, o senhor é verde, né? O senhor é daqueles que abraçam árvore? Aí eu disse para ele, olha, eu não abracei árvore, se precisar eu abraço, mas eu plantei 12 mil. Então a minha parte eu estou fazendo, né? 12 mil espécies eu já plantei na minha vida, né? Não sei se é muito ou se é pouco, mas eu fiz. Então a sustentabilidade, para você traduzir para os telespectadores assim a miúdo, o que é? É desenvolvimento econômico, é renda, é salário, é emprego, é lucro, desde que não seja um lucro em cima da miséria do sangue dos outros, mas respeitando a natureza. É possível desenvolver sem poluir as águas, como disse o nosso índio, que deve ser candidato do PV. Os índios têm um compromisso de devolver a água para a natureza, como a natureza deu a água para eles. Nós podemos fazer isso. É o ar, tomar conta do ar, é o verde das cidades. Então, desenvolvimento sustentável é uma palavra de ordem que o mundo inteiro abraçou. E a organização política que tem mais condições de defender e aplicar essas bandeiras é o PV. Vai ser motivo da nossa campanha. Natalino, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Quero já um compromisso seu, que quando já homologadas as candidaturas, nós queremos fazer uma conversa dessa, mas já com os candidatos oficializados ao governo do estado. Queremos aqui, já de antemão, confirmar a sua presença. Eu venho. Estar aqui com a gente nessa conversa bacana. Muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. A TV aberta é a extensão do seu gabinete, quer seja no Viaduto do Chá, quer seja no Palácio dos Bandeirantes. Meu Deus. E muito obrigado pelas suas palavras e principalmente nessa parte aí da ditadura, das torturas. Acho que foi muito emocionante. E muito obrigado, Zé Rubens, pelos seus comentários. Prazer estar aqui com essa figura tão bacana que é o Natalino. E sigam agora com a programação local.